Vamos lá então, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para dar prosseguimento às atividades e às aulas de matemática para o curso de Ciências Contábeis, e nessa unidade nós vamos falar, é a unidade 2 do plano de ensino de vocês, nós vamos falar de funções, tá legal? Nós dividimos essa unidade em algumas aulas, em algumas partes das aulas, para não ficar cansativo para vocês. Então, quando nós estamos preocupados em funções, alguns objetivos precisam ser determinados para essa aula. E entre esses objetivos, a gente precisa garantir que vocês, ao final dessa unidade, sejam capazes de descrever e comentar as possibilidades de associação e relações entre grandezas e conceitos de função, em um contexto dentro do conceito das ciências sociais aplicadas ou da administração, contas de economia e contábeis, analisar gráficos de função. Isso aqui para mim talvez é uma das coisas mais importantes, que envolve relações entre variáveis e diferentes contextos, certo? Resolver alguns problemas que utilizem funções. Se vocês lembrarem das nossas últimas conversas, não se esqueçam que toda vez que eu falar de função, eu estou falando normalmente de um modelo, tá? É uma forma de modelar um problema através das funções. Interpretar situações problemas que envolvam as funções, e identificar diferentes tipos de funções e suas peculiaridades. Tá legal? Isso faz parte da nossa unidade. Bem, vamos então conversar um pouquinho sobre aquilo que realmente tem de sobre funções, tá legal? Bem, a ideia básica de uma função é que ela vincule três elementos, três conceitos: relação, variação ou conservação de quantidades, de unidades e de elementos. Então, a relação ocorre quando emparelhamos elementos entre dois conjuntos. Por exemplo, poderíamos pensar na relação de pessoas do setor público e o conjunto de diferentes salários dessas pessoas. Nós podemos também estabelecer relações entre colaboradores que ocupam cargos de chefia de uma determinada instituição e as suas reuniões agendadas, e assim nós temos várias situações, tá legal? O que é importante a gente perceber que o colaborador, por exemplo, que ocupa um cargo de chefia, poderia ter participado em mais de uma reunião agendada para um determinado mês, ou quem sabe não ter participado de reunião alguma. No outro exemplo, temos que normalmente o colaborador público relaciona um único ou determinado salário. Então nós temos aí duas diferenças, que é com relação ao salário ou com relação à participação das situações. No caso da relação, apresentar as especificações de que cada elemento do primeiro conjunto se relacione a um único elemento correspondente ao segundo é uma relação que será denominada função. O que ele está querendo dizer aqui? Qual a importância disso aqui para a gente? É entender que função é uma relação entre dois conjuntos com algumas características especiais. E quais são essas características especiais da função? Que todos os elementos do primeiro conjunto tenham participação na relação e que cada elemento do primeiro conjunto tenha uma única participação no segundo conjunto. Eu vou explicar isso usando uma outra definição, outro diagrama, para facilitar o nosso entendimento. Então vamos lá. Na maioria das vezes, as funções envolvem conjuntos numéricos de alguma lei de formação que normalmente rege. Por exemplo, temos um exemplo aqui. Carta não comercial e carta postal, vinculado ao correio. E aí ele faz uma relação que é a seguinte: com relação ao peso da carta, ou seja, se até 20 gramas o valor básico é 0,20 centavos, de 20 a 50 gramas ele faz uma relação que custa 45 centavos, de 50 a 100 gramas ele tem uma relação que custa 70 centavos, de 100 a 250 gramas uma relação de R$1, e acima de 500 gramas serão aplicadas as mesmas condições de valor e prestações do SEDEX. Tá legal? Isso é adaptado do próprio Correio 2000, isso está no material de apoio de vocês.
Então a pergunta que às vezes que é o seguinte: qual é o valor pago por uma carta, por exemplo, que pese 73 gramas? Se a carta pesa 73 gramas, nós temos que entender que ela está entre 50 e 100, correto? Se ela está entre 50 e 100, o valor pago por ela é de 70 centavos. Então aqui nós temos o valor da carta, 70 centavos. Qual é o peso máximo que a carta, para que sua tarifa não ultrapasse R$1? Bem, nós temos que olhar lá. Quando ela tem um peso para não ultrapassar R$1, o peso máximo dela é de 250 gramas. Então, o valor máximo dela, o peso máximo dela é até 250 gramas. Tá legal? É possível que duas cartas com tarifas diferentes tenham o mesmo peso? Duas cartas com tarifas diferentes não pode ter o mesmo peso. Tá legal? Por quê? Porque as tarifas estão relacionadas a conjuntos que são bem definidos. Então, a resposta aqui é não. Agora, a pergunta de baixo é interessante. A pergunta de baixo é bastante interessante. É possível duas cartas com pesos diferentes ter a mesma tarifa? E a resposta é sim. Certo? Por quê? Porque os pesos aqui estão vinculados a uma faixa de peso, não é peso unitário. Então, se eu, por exemplo, tiver todas as cartas que tiverem entre 20 e 50 gramas terão o mesmo valor. Tá legal? Bem, então qual é a relação e o que é denominada por função, portanto, tem algumas características especiais, que é a seguinte: todos os valores da variável independente estão associados a algum valor da variável dependente. Para um dado valor da variável independente, está associado um único valor da variável dependente. Ou seja, toda vez que nós tivermos uma função, e é importante a gente lembrar disso, nós temos na prática a seguinte situação: nós temos um conjunto A e nós temos um conjunto B, certo? No conjunto A, todos os elementos x1, x2 têm que ter correspondência a elementos do conjunto B, certo? 2, 3. Por exemplo, todo elemento tem que ter correspondente ao elemento lá. E todo elemento daqui pode ter correspondência com um único elemento do conjunto B. O conjunto B pode ser até resposta de mais elementos, mas ele não pode, o conjunto A não pode sair, por exemplo, um x1 para o y1 e um x1 para o y3, tá legal? Isso não define função. Então, as relações que têm as características são chamadas de funções. Assim, podemos dizer que a tarifa postal é dada em função do peso da carta. Logo, dado o conjunto A e B não vazios e F uma relação em A e B, a relação F será uma função de A e B quando a cada elemento, aqui ó, cada elemento X do conjunto A está associado a apenas um elemento Y do conjunto B, certo? Usualmente denominamos X de variável independente. Então, os elementos do conjunto A são as nossas variáveis independentes, tá legal? São variáveis independentes. E os valores Y do conjunto B, nós temos as variáveis dependentes, tá legal? Então, nós temos que ter claro isso na cabeça para poder continuar trabalhando nosso conteúdo. Bem, então o que a gente sabe? Vamos pensar numa tabelinha aqui. Número de artigos e custo operacional diário. Então, se eu tenho 0 artigos publicados em um determinado periódico, em uma determinada situação, isso custa R$500. Se eu tenho um artigo, isso custa 700 e assim vai. Normalmente, baseado na formação de função, eu tenho também como formar ou criar uma relação por função baseado numa tabela. E aí nós temos aqui, ó, cada um tem a sua ligação, certo? Eu também posso criar uma função por uma lei que rege a relação, ou seja, por uma regra. Vamos pensar assim: para obter o custo operacional diário do exemplo exposto anteriormente, na forma de tabela, 0, 1, 2, 3, 4 unidades, multiplique o número de itens por 200 e adicione 500 ao resultado. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos dizendo o seguinte, que se eu criar uma equação
que fale o seguinte: o valor que eu vou pagar Y como custo operacional está relacionado a 200 vezes X mais 500. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Y é igual a 200 vezes X mais 500. Tá legal? Vamos pensar, quem que é meu X? Nesse exemplo aqui, nesse item 1 aqui. Nesse item aqui, o meu X vai ser 0. Então, quanto vai ser meu Y? 200 vezes o 0 mais o 500, tá legal? Então, nós temos aqui que Y é igual a 200 vezes 0 é 0, mais 500 vai dar uma resposta de Y igual a 500, tá ok? Bem, esse valor já é o valor que nós tínhamos encontrado aqui, ó, tá legal? 500. E assim eu posso fazer para todos os outros sem nenhum problema. Baseado no quê? Baseado numa regra que está explícita na forma de uma equação. Tá legal? Eu também posso expressar uma função baseada em gráficos. Tá legal? Ou seja, aonde eu relaciono no eixo horizontal ou das abscissas a minha variável independente, tá? E no eixo da vertical ou das ordenadas, que nós chamamos a minha variável dependente. Variável dependente, certo? E aí a gente tem, então, aquela própria conjunto anteriormente, que é o número de artigos e o custo operacional, tá ok? Então, quando nós temos 0 aqui, o valor é X. Quando nós temos 1, o valor é 700. Quando nós temos 2, o valor é 900. E assim sucessivamente. Tá legal? E aí a gente vai ter, então, o gráfico, isso aqui é o gráfico, ou a curva, isso aqui é chamado de curva, embora seja uma reta, que representa a função. Tá? A curva que representa a função. Tá legal? Baseado nisso, a gente tem algumas informações importantes, que é determinar o domínio da função, que é o conjunto dos valores possíveis, tá? Independente, poder assumir, e a imagem da função, que é o conjunto dos valores correspondentes às variáveis dependentes. Então, nós temos duas definições aqui extremamente importantes. Domínio da função, que é o conjunto das variáveis independentes, certo? É o conjunto de todos os possíveis valores da primeira variável. Comporão o primeiro conjunto. E nomeamos ou definimos como imagem da função o conjunto dos valores que correspondem aos elementos do domínio. Então, a imagem é o conjunto que nós chamamos de resultados. Resultados, tá? Toda vez que nós tivermos os resultados, nós temos a nossa imagem, tá ok? E aí a gente, para encerrar essa primeira parte, a gente vai fazer alguns exemplozinhos, que diz o seguinte: dado um conjunto A e um conjunto B, qual o conjunto imagem da função f de A em B? Ó, essa é uma notação, tá? Isso aqui é notação de função. Normalmente a gente define f, que é a função do conjunto A sobre o conjunto B. Então isso aqui é uma notação muito comum para a função, aonde nós precisamos definir qual é a lei de formação, ou seja, faça com os elementos do conjunto A a seguinte regra. Vamos pegar lá, então nós temos o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem o conjunto A, que é o -1, o 0, o 1 e o 3, certo? E nós temos no conjunto B, um conjunto bem maior, os seguintes números: -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí ele quer saber o seguinte:
Como é a lei de formação? Como que é a imagem? A imagem é os resultados do domínio. Aqui você tem, esse cara vai me dar o domínio, são os valores possíveis para a função, e ele vai gerar aqui, no conjunto B, a minha imagem, ou seja, quais são os elementos. Então, vamos pensar lá. Nos valores de x, nós vamos colocar os valores de A, certo? Nós vamos usar os elementos do conjunto A. Então, vamos pensar lá, f de quem? De menos 1. O que é f de menos 1? Onde tem x, eu vou utilizar menos 1. 2 vezes menos 1, mais 1, que é igual. Menos 2, mais 1, que é igual a menos 1. Certo? Então, o menos 1 vai em quem? Vai no menos 1. Tá legal? O próximo valor, quem que é? F de 0. Os valores de A. F de 0. Então, eu já pus o menos 1, agora eu estou pondo o 0. Certo? F de 0 vai dar o quê? 2 vezes o 0 mais o 1. 2 vezes 0, 0 mais 1 é igual a 1. Então, quando eu gerar o 0, o resultado dele vai no 1. Depois, eu vou usar o f de 1. F de 1 é o quê? É 2 vezes o 1 mais o 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 é igual a 3. Então, quando eu gerar a função aplicada no 1, ela vai me dar o resultado no 3. Ok? E depois, por último, então, apliquei no 1 aqui, agora eu vou aplicar no 3. F de 3. F de 3 vai ser igual a quem? 2 vezes o 3 mais 1. 2 vezes 3 são 6, mais 1 é igual a 7. Então, quando eu pegar o 3, ele vai gerar como resultado o 7. Então, quem que é meu conjunto imagem? Quem que é a imagem de F? A imagem de F é igual ao conjunto formado pelos elementos menos 1, quem mais? O 1, menos 1, o 1, quem mais? O 3 e o 7, certo? Ou seja, o que vocês têm que perceber aqui? Que nós temos um subconjunto do conjunto B, que são os resultados da função aplicado para o conjunto A. Isso nós costumamos chamar de imagem, tá ok? E aí a gente tem um segundo exemplo que é muito importante, que é o seguinte. Seja a função f de x, encontre o seu domínio. O que é encontrar o seu domínio? É encontrar os valores aonde posso calculá-la. Ou seja, onde que eu posso calcular? Quais são os valores de x que eu posso calcular para essa função aqui? Tá? Isso é a pergunta que ele está usando aqui. Para definir o domínio aonde que eu posso calcular o valor dessa função? A única restrição que nós temos é que eu tenho uma fração. E na fração, eu não posso ter divisão por zero. Se eu não posso ter divisão por zero, então eu tenho que garantir que essa parte de baixo da fração seja diferente de zero. Então, normalmente a gente diz o seguinte, o domínio da função é qualquer que seja x pertencente aos reais, tal que o x seja menos 5 seja diferente de zero. Ó, isso aqui é o que me importa, tá legal? Por quê? Porque eu não posso ter a parte de baixo igual a zero. Quando eu vou responder isso aqui, quando eu vou resolver isso aqui, eu tenho uma inequação. Lá na primeira unidade a gente mostra como resolve inequações. Então você tem lá x menos 5 diferente de zero implica que o x é diferente de quanto? De 5, certo? Então, eu posso utilizar qualquer que seja o valor de x, desde que ele seja diferente de 5. Então, a minha solução é... E aí, a gente vai usar a notação agora, tá? Só para treinar um pouquinho. Notação é... Domínio da função f é igual a qualquer que seja x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 5.
certo? Isso é o domínio da minha função. Pessoal, eu acho que era isso. Nós fizemos uma aulinha aqui usando um pouco de introdução de funções, um pouco de exemplos, e aí nas próximas aulas a gente vai avançar com algumas informações sobre algumas funções especiais, sobre algumas características que são importantes para a gente continuar os nossos estudos. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.